Igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu quero também cumprimentar todos os pastores, o pastor presidente, todos os obreiros, todos os irmãos aqui presentes. Quero louvar a Deus pela vida de cada um deles. Quero também agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui nessa noite, por aqueles que foram convidados, aqueles que vieram. Quero agradecer a Deus pela vida da minha sobrinha Sandra, meu sobrinho Nonato, Ana Paula, o Anderson, o Eberson, eu falo errado, o Eberson. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio e a honra que o Senhor concedeu a mim e ao meu esposo de pastorear essa igreja. Porque, irmãos, aqui nessa igreja eu recebi grandes coisas do Senhor na minha vida. Aleluia. Eu era uma pessoa enferma, doente, muito doente mesmo. A missionária Dalila foi como uma mãe para mim aqui neste lugar, e várias outras irmãs, e eu não tinha saúde. E aqui nessa igreja o Senhor me deu saúde, aleluia, glória a Deus. Aqui nessa igreja, irmãos, o Senhor transformou a vida do meu sobrinho, que eu pensava que estava perdida, e hoje ele é um grande homem para a glória do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, eu só tenho motivos nesta noite de agradecer. E falar do meu amor é difícil, Meu saudoso. É muito difícil. Quero dizer para os irmãos que ele não era só pastor. Ele era amigo, esposo, pai e tudo de bom. Eu quero dizer para a igreja que também quero louvar a Deus pela minha filha Thalita, que em todos os momentos da nossa vida ela esteve presente, ainda criança, adolescente, quando éramos transferidos, às vezes a mudança de ambiente de um lugar para o outro, a Thalita sempre esteve conosco, pelo serviço dela prestado nessa igreja, irmãos, que foram anos também. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque sem família o pastor não pastoreia, amém? Sem família nós não somos nada, e sem igreja não tem pastor, Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do pastor presidente, e quero dizer para vocês: honre a cada dia mais este homem e essa mulher. Sabe por quê? Depois que partir, não tem mais como. Você honra, mas ele não vê mais. Então hoje você pode fazer o bem, faça, continua fazendo. Eu quero aqui em rápidas palavras dizer para o pastor e para a igreja que o chamado do meu esposo foi muito lindo. Eu aceitei Jesus em São Paulo, eu e a minha mãe, e comecei a sentir uma chama dentro do meu coração, uma chama, um desejo de fazer a obra missionária. E um dia eu estava no meu trabalho, sentada na máquina, costurando, que eu era costureira. De repente o Espírito Santo me visitou, irmãos, e eu comecei a falar mistério com Deus, eu comecei a sentir a presença de Deus, e eu fui para o banheiro. E no banheiro da empresa, ali em São Paulo, no Brás, eu comecei a orar e falei: Senhor, eu não quero ficar presa aqui dentro dessa empresa, eu quero levar a tua palavra para toda a minha família lá em Minas, lá em Rondônia. E comecei a chorar, comecei a chorar. Quando foi à noite eu cheguei na igreja, o Senhor usou uma irmã e disse assim: jovem, nesta manhã eu te visitei e eu falei contigo, e tu vai naquele lugar levar a minha palavra. Você irá naquele lugar, você semeará e dará fruto. E eu pensei: mas Senhor, como eu vou? Meu pai é muito sistemático, meu pai não deixa eu viajar sozinha, meu pai não deixa eu sair de casa só. Como que eu vou, Senhor, fazer a sua obra? O Senhor disse para mim: não se preocupe, vou salvar um dos seus e ele irá contigo. E sabe quem era essa pessoa que o Senhor salvou, irmãos? Era o pastor Campos, com 17 anos de idade. Até aí o pastor João não tinha aceitado Jesus ainda. Olha como é lindo, irmãos, a obra de Deus na nossa vida. Meu irmão, outro sábado, aceitou a Jesus, ele, meu pai. E o Senhor disse para mim: não te falei, agora você vai. Aleluia. Irmãos, na casa da minha mãe era um celeiro de alma. Nós vivíamos em oração dia e noite, e Jesus salvando vidas e nós levando para a igreja. E quando foi uma tarde, a mãe da Ana Paula, a Elianinha, com 13 anos de idade, chegou na minha casa e foi orar conosco. E ali o Senhor começou a
E logo em seguida o Senhor preparou a minha viagem para Minas com o pastor Campos. E fizemos a primeira viagem missionária. Até aí, pastor João ainda não tinha aceitado a Jesus. Pastor João nasceu em São Paulo. Sua mãe abandonou seu pai. O seu pai morreu quando ele tinha 8 anos de idade. Ele ficou na rua, usando drogas, né? E quando foi uma quinta-feira, pastor João chegou na igreja e aceitou a Jesus. E o Senhor disse para mim: este aí será o seu esposo, vou fazer dele um pastor. Irmãos, eu tinha um segredo comigo. Tudo que Deus falava comigo eu contava para minha mãe. E eu cheguei em casa e disse para o meu pai e para minha mãe: falei, mãe, o Senhor falou comigo hoje que aquele jovem que aceitou a Cristo será meu esposo. Eu nunca arrumei namorado antes do pastor João Leite. Ele foi o primeiro e único. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu estou contando isso porque existem jovens que precisam orar e buscar a Deus para ter uma esposa e um esposo na presença de Deus. Quando você ora, Deus responde. Quando você é fiel a Deus, Deus te honra. O Senhor honra aqueles que o amam e que fazem a sua vontade. Irmãos, pela misericórdia de Deus, nós vivíamos uma vida tão de oração que endemoniado chegava na minha casa, olhava para mim e caía. E eu teria que expulsar aqueles demônios. Senhor, na minha vida. Isso, irmãos, eu não estou contando para a grandeza. Eu estou contando um pouquinho do chamado do pastor John Leite. Irmãos, e ele aceitou a Jesus. E o Senhor disse para mim: você vai ter paciência e vai cuidar dele. Cheguei em casa e contei para o meu pai e para minha mãe. Meu pai começou a chorar e falou: minha filha, é ele mesmo. A minha mãe falou: na hora que ele aceitou Jesus, eu vi um homem de branco trocando as vestes dele. Tirou aquela veste suja e deu uma veste limpa e uma taça de azeite sendo derramada sobre a cabeça dele. E o Senhor disse para mim: ele será um grande homem. Mas para isso, irmãos, eu paguei um preço. Tive que pagar um preço, mas valeu a pena. Glória a Deus, valeu a pena. Foram 35 anos de vitória, de bênção, de alegria, de luta, de dificuldades, de problemas, mas todos nós vencíamos em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor guardou ele. Glória a Deus. No tempo certo. Eu sofri com a partida dele, estou sofrendo, mas todos os dias eu agradeço a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu esposo está guardado no Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, na próxima vigília ele foi consagrado a pastor, evangelista, não foi pastor, né? Evangelista. E logo em seguida o Senhor falou: agora vocês vão. E nós fomos para Minas Gerais. Ali o Senhor usou ele poderosamente. Aleluia. Ele sempre, irmãos, foi um pastor. Ele trancou a faculdade dele. Ele estava fazendo bioquímica. Ele trancou. E nós fomos para um lugar que não tinha um crente, que não tinha uma igreja, que não tinha nada, mas tinha almas para o Senhor salvar naquele lugar. E sabe o que aconteceu, irmãos? O pastor Campos se casou com Elianinha. Eu me casei com o pastor Campos. A primeira alma que aceitou Jesus, na primeira viagem missionária, que foi o pastor Geraldo e a pastora Silvana, foi conosco para a obra missionária. Moramos os 3 na mesma casa. E meu esposo saiu do escritório em São Paulo, foi trabalhar numa empresa de derreter ferro. Saiu só do corpo dele para nos manter naquele lugar. Na Paula nasceu, teve um dia que não tinha leite para Ana Paula, mas quando foi à tarde o Senhor mandou. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor, ele honra o chamado daqueles que têm compromisso com ele. E daí para frente foi só bênção, bênção. De lá viemos para Vilhena, de Vilhena para Cerejeiras, Ribeirinho, Bolívia, Peru, Acre. E aqui estamos, irmãos, pela misericórdia de Deus, agradecendo a Deus e esta igreja, o pastor presidente dessa igreja, que tem cuidado de nós com todo amor e carinho, a pastora Dirce, todos os obreiros. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade. E quero dizer para os irmãos: nós temos história. E a melhor história está escrito lá. Porque o Senhor conhece, como o pastor disse, falhamos
Eu fui curada de endometriose, que eu só faltava morrer. Jesus tirou uma trompa no meu ovário direito. Não foi o médico que tirou, foi Jesus que tirou. O médico abriu e o Senhor já tinha feito a cirurgia. Aqui nessa igreja, irmãos, tem irmãs, saudosas irmãs que partiram para a glória, como a irmã Memorina, como a irmã Vasti, como a irmã, tantas irmãs, a irmã Emília, não dá para falar o nome de todas, e outras que são vivas ainda, mas que 3 horas da manhã estavam aqui orando, clamando a Deus. A irmã Antônia, do pastor Temístocles. Eu aprendi muito com essas mulheres, e eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, e quero dizer para vocês, sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.